e eu quero profetizar na sua vida, que neste mês de novembro, se prepara, você vai colher bênçãos sem medidas em nome de Jesus. Não, você não entendeu, mantenha as mãos levantadas. Neste mês de novembro eu profetizo, tudo aquilo que estava retido, tudo aquilo que estava travado sobre a sua vida, será liberado. Quem crê, dá glória a Deus aí, igreja. Irmãos, o mês de novembro será um mês de bênçãos sem medidas, será um mês onde as promessas de Deus, elas vão se cumprir sobre a sua vida. A palavra de Deus, ela tem 8.000 promessas, e a palavra de Deus, ela promete que todas essas 8.000 promessas correrão atrás de você e te alcançarão. É o que está escrito em Deuteronômio capítulo 28, versículo 2, coloca para mim por favor, Deuteronômio capítulo 28, versículo de número 2, que diz assim, Deuteronômio 28, 2, está escrito Deuteronômio 28, 2, está escrita a palavra de Deus assim: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. As promessas de Deus, meu irmão, elas só são liberadas na vida daquele que ouve e obedece, na vida daquele que ouve e crê, na vida daquele que ouve e acredita. Por isso que a palavra de Deus, ela diz que haverá diferença entre o justo e o ímpio, haverá diferença entre o que crê e o que não crê, haverá diferença, meu irmão, entre o que ama a Deus e o que não ama. Irmãos, Deus vai fazer a diferença na sua vida neste mês de novembro, porque você crê na palavra dele. Quem crê, dá glória a Deus aí, igreja. Foi no mês de novembro, há milhares de anos atrás, que Elias, ele orou, e Deus derramou chuva abundante sobre a terra de Israel. Irmãos, mais de 3 anos de seca, não chovia sobre a terra, e quando Elias, ele ora, Deus, ele libera em um só dia, uma chuva de bênção sobre a nação de Israel. Coloca aí 1 Reis capítulo 18, versículo de número 44, por favor. Está escrito assim: na 7ª vez, o servo disse, uma nuvem. Tem outra tradução, fazendo favor? Outra, isso. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, emparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Irmãos, 3 anos sem chover, 3 anos de seca, 3 anos sem cair uma gota de água no céu, era escassez, era miséria naquela terra. E quem sabe a sua vida até hoje não está assim, não chove bênçãos, não acontece nada na sua empresa, você batalha, você ora, você busca. Era assim que estava na vida do povo de Deus. Quando Elias, ele ajoelha e ele ora, a Bíblia diz que o servo de Elias, ele sobe no alto do monte, para ver se havia algum sinal de milagre, para ver se havia algum sinal de bênção. E quando ele olha, irmãos, ele olhava, ele não via nada, ele não via nada naquela terra, mas ele viu lá no fundo, uma pequena nuvem, do tamanho da palma da mão de um homem. Imagina, para os olhos de muitas pessoas, aquilo ali poderia representar nada, poderia representar, não, isso não é sinal de nada, isso não é sinal de bênção. Irmão, mas eu vim aqui como um homem de Deus para te dizer, o pouco na mão de Deus pode se tornar muito para Ele operar na sua vida. Não, você não entendeu não, o pouco que você tem nas suas mãos, irmão, é tudo que Deus precisa para Ele abençoar a sua vida. Quem crê, dá glória a Deus aí, igreja. Quando aquele servo olha, ele vê uma pequena nuvem, ele volta e diz, Elias, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Então Elias disse, corre e avisa o rei Acabe para ele se apressar, porque uma chuva de bênção será derramada, uma chuva sem medida, e assim vai acontecer na sua vida, meu irmão. Creia que aquilo que você tem nas suas mãos é tudo que você precisa para Deus te abençoar. Quem crê, bate palmas e dá glória a Deus. Agora preste atenção, como que você faz para liberar a chuva de bênção sobre a sua vida? O segredo
está em Malaquias capítulo 3, versículo 10. A palavra de Deus, ela diz que quando você vem no altar consagrar o seu dízimo, coloca o versículo por favor. A palavra de Deus, ela diz que Deus, ele abre a janela dos céus, e quando as janelas dos céus são abertas, irmãos, ele derrama bênçãos sem medidas, ou seja, uma chuva de bênção sobre a sua vida. Por isso que Deuteronômio 28:2 diz que só se cumpre as 8.000 promessas na vida de uma pessoa, na vida daquele que obedece, na vida daquele que crê. Então, meus irmãos, este momento é o momento de nós colocarmos à prova essa palavra de Deus. Você que talvez você é dizimista fiel da casa de Deus e vai consagrar o seu dízimo hoje, pegue ele nas suas mãos, porque você vai consagrar o seu dízimo e Deus vai abrir a janela do céu sobre a sua vida em nome de Jesus. Mas talvez eu estou falando com pessoas que estão aqui, que você era dizimista fiel e você parou, e eu posso te falar uma coisa: isso não tem a ver com Bíblia, isso tem a ver com a realidade. Olha para a sua vida, depois que você parou de ser dizimista fiel, tudo começou a dar errado. A empresa começou a entrar em falência, os funcionários começaram a te dar prejuízo, na sua casa falta de tudo, na sua casa o seu salário não dura, você recebe o dinheiro hoje, o dinheiro parece que escorrega pelos seus dedos, porque você parou de ter a proteção de Deus sobre a sua vida. Então você que parou de ser fiel a Deus, volte a ser fiel a Deus hoje. E você que nunca foi dizimista fiel e quer passar a ser fiel a Deus hoje e viver essas 8.000 promessas na sua vida, meu irmão, faça esse voto com Deus, que Deus ele vai te honrar muito em nome de Jesus. Fica de pé no seu lugar fazendo favor. Agora preste muita atenção. O dízimo é a lei de Deus, a oferta é o amor, e o amor está acima da lei. Quando você vem no altar consagrar, além do seu dízimo, uma oferta igual ou maior do que o seu dízimo, no mundo espiritual, preste atenção, a sua oferta, ela tem peso de sacrifício, ela vira uma semente e ela gera um milagre na sua vida. Qual é o milagre que você veio buscar? Qual é o milagre que você precisa que Deus faça na sua vida? Eu quero te dizer algo: plante uma semente pelo seu milagre, e você vai ver Deus operar, você vai ver Deus te surpreender em nome de Jesus. Então neste mês de novembro, além do seu dízimo, consagre uma oferta igual ou maior do que o seu dízimo. Irmão, faça algo diferente para viver coisas diferentes. Faça uma prova com Deus, porque a palavra de Deus diz, Malaquias capítulo 3, versículo 10, Deus diz: provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Deus ele te diz: faça prova de mim, se eu não vou cumprir essa promessa na sua vida. Então você que vai consagrar a sua generosidade hoje, pegue nas suas mãos que nós vamos consagrar neste momento. Você pode fazer a sua generosidade através do QR Code que aparece aqui no telão. Você pode fazer a sua generosidade através do QR Code que está no envelope que os nossos servos estão passando nos corredores para te entregar. Irmão, tenha certeza, Deus ele não fica devendo nada para ninguém, e ele vai te surpreender neste mês de novembro com chuva de bênçãos. Levante para os céus.